Vamos lá, então agora a gente vai continuar a linhagem presidencial, tá. Então a gente tem agora o Nilo Peçanha, tá, ele vai assumir pós-morte, tá. Ele fica um aninho tranquilo, mas ele faz 2 coisas importantes, que é o serviço de proteção ao índio, tá, e o restabelecimento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tá. Aqui, ao longo do tempo, a gente vai ver pequenas rupturas, tá, com a ideia do café com leite. O pessoal passando um pouco na frente, colocando Minas na frente, tinha vezes que São Paulo reelegia mais uma vez, tá. O pior caso vai ser com Washington Luiz, é que vai ter a Revolução de 30, tá. Mas aqui a gente tem a briga então pelo Marechal Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, tá. O Rui, ele era uma das pessoas que votava para que o voto fosse secreto, tá. Obviamente ele caiu e entrou o Marechal Hermes da Fonseca, tá. Ele era apoiado pelo ex-presidente, o ex-presidente meio que colocava já ele no poder, tá, então assim, quando o ex-presidente já traçava quem seria o próximo, quem seria o braço direito, o futuro braço direito, já era meio que ele que seria que assumir, tá. Ele pega o Brasil conturbado e ele ainda tem uma ideia de fazer a política das salvações. O que que ele fazia? Ele pegava o estado, tirava quem era contra ele, tá. Isso, como o Matheus já falou, vai gerar a revolta de Juazeiro e a da Chibatada, tá. Aqui que a gente tem um grande, digamos, apogeu, tá, da borracha e do café. Apogeu, desculpa, a grande queda nas exportações da borracha e do café, e começa a gerar uma crise econômica para o Brasil, tá. Passa. É bom que passa. Venceslau Braz, então, ele vai assumir, tá, mineiro, e ele faz o Pacto de Ouro Fino, ou seja, ele reestrutura a política do café com leite, tá. Aqui a gente tem no mandato dele a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, eu vou explicar esse primeiro, digamos, acesso brasileiro à Guerra Mundial, tá? Mas a gente tem que colocar em mente que a Guerra Mundial demandou muito de exportações, tá? Então, fez o Brasil crescer num nível absurdo, como o Matheus já falou, precisou vir pessoas de fora, eles tiveram essa ideia de fazer a população ficar branca, então eles trouxeram ainda mais gente, tá? E é aqui que a gente tem no governo dele, que é a grande parada de São Paulo, que é a greve, tá? E aí o grande problema é a guerra do contestado, que sacudiu o mandato dele, tá? Enfim, Moreira, a gente tem o Rodrigues Alves mais uma vez se reelegendo, né? Assumindo o poder, só que agora ele morre vítima da gripe espanhola, tá? Então Delfim, que assume como vice, vai ficar por uns meses e reorganiza novas eleições, tá? E aí quem sobe é Epitácio Pessoa, que ele é a pessoa que foi contra o café com Rio Grande do Sul. Coloca ele e ele já com uma grande importância mundial, tá? Que ele foi para a Conferência de Paris. Conferência de Paris, para quem não sabe, é a famosa conferência que dá o Tratado de Versalhes, tá? Ele tem esse poder popular, então ele assume, tirando a ideia do café com leite, tá? O objetivo dele era afastar os militares, então ele coloca, digamos, civis nos cargos que eram ocupados pelos militares, tá? A gente tem a baixa realmente das exportações, porque agora ele tem o problema pós-guerra, né? O mundo estava já começando a desacelerar, o pessoal que estava na guerra precisou realmente voltar para si e arrumar as coisas, tá? E aqui, como o Brasil era muito dependente das exportações dentro da guerra, cai bastante. Ele começa a contrair empréstimos, emitir papel moeda e criar a carteira de redesconto. Era uma liberação de crédito, tá, para o pessoal. E isso favorecia muito o setor do café, tá? Isso dá um estímulo para a população ir contra, tá? A gente tem a primeira etapa do tenentismo aqui, tá?
que dá uns problemas com uma carta falsa. O que acontece? Esse presidente assume ajuda, digamos assim, assume ajuda não, mas ele começa a dar seu sucessor para Arthur Bernardes. E ele começa, o Arthur começa a se envolver no episódio das cartas falsas, onde que seriam cartas que maldiziam os militares, tá? Não é provado a participação exata de Arthur, né? Não é provado que ele escreveu. Mas isso leva o levante do Forte Copacabana, tá? E o povo em seus tenentes ficaram revoltados com a possível sucessão presidencial, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor à frente. A gente tem o Arthur Bernardes, de Minas, mas ele foi chancelado por São Paulo, ou seja, ele é indicação de São Paulo, tá? Ele vai ter, então, a primeira parcela do tenentismo, onde o pessoal vai contra ele, por conta das cartas falsas, tá? Ele recebe o país em crise, e ele começa a decretar o estado de sítio, tá? Então, situações necessárias, ele fecha o estado, como o Matheus falou. A gente tem, obviamente, aqui o início da coluna Prestes, que é outro ponto do tenentismo, tá? E aqui a gente tem, em 1926, aprovada a reforma na Constituição, tá? E aí muda, dá uma limitação no habeas corpus. Habeas corpus é a liberação da cadeia, tá, gente? E aqui que ele começou a dar digamos assim, um alívio para o Estado em poder, dando o problema do café para cada estado, tá? Então, cada estado que tivesse o café seria assumiria todos os problemas gerados, tá? De economia, de crise e assim vai, no seu estado, tá? Café. E a gente tem o último, o Washington Luiz, tá? Ele é o último realmente da República Velha, é ele que estoura a Revolução de 30, tá? A gente vai falar isso também mais pra frente. Ele é carioca, mas também era de São Paulo, tá? Então, a gente tem um primeiro problema aqui, que vai ser eclosão da Revolução de 30, tá? Que ele vai indicar outro paulista para o poder, tá? Isso começa a dar um revertério, porque a gente viu já que tem inúmeros pontos que não se segue essa ideia de Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, tá? Ele suspende o estádio de sítio, principalmente por causa dos tenentes, né? A ideia de briga com os tenentes, só que ele não decreta anistia, tá? Esse é um ponto importante. Ele vai ter problemas com a crise de 29, é o ponto principal da queda dele, tá? Segundo ponto principal, digamos assim, ele não consegue ajudar a própria, até a própria oligarquia cafeeira começa a ir contra Washington Luiz, porque ele não libera créditos, tá? A gente tem a lei da acelerada, que é uma lei que ele faz para aumentar, digamos, a censura, a repressão do governo em cima da população, tá? E aí sim, obviamente, a gente tem que ele foi derrubado pela Revolução de 30, tá? Eu dei uma acelerada aqui para falar todos eles, porque a gente vai explicar um pouquinho melhor agora, tá? Aqui é a sequência bonitinha deles, tá? Tá tudo bonitinho, conforme os primeiros slides, tá? E agora a gente tem, digamos, a política externa, tá? O Matheus começou a falar um pouco e a gente vai só dar uma incrementada. Então a gente tem a principal figura da política externa brasileira é José Maria da Silva, o Barão de Rio Branco. Ele é uma das principais pessoas que faz o território brasileiro e ainda conversa com o pessoal externo, né? Vai, como fala, unir a América, tá? Primeiro ponto, reconhecimento da República. A gente tem a Argentina, é o primeiro país que fala, bom, beleza, vocês são República, 4 dias depois da proclamação, tá? A gente só vai ter a Europa realmente falando, meu, vocês são República depois que a gente tem a primeira Constituição, 1891. A França reconhece e a gente tem a Rússia como a última que vai reconhecer o processo, tá? Rompimento com Portugal. A gente tem durante a revolta armada que o Matheus falou, a gente tem o Saldanha da Gama fugindo para Portugal, tá? Ele se alia e foge para Portugal. Bom, Floriano pede para que Portugal devolva, né? Para que ele tome suas devidas punições e Portugal nega, tá? Então Floriano corta direto as relações diplomáticas com Portugal.
Aqui a gente tem o primeiro relacionamento Brasil e Estados Unidos, tá. A ideia até de fazer América só para os americanos, tem essa ideia, tem a própria exportação de café que começou a aumentar o relacionamento entre eles, tá. E aí a gente tem, em 1915, National City Bank of New York funda agências aqui no Brasil, tá. E obviamente que durante a Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos necessitavam muito do Brasil. O Brasil consegue fazer, digamos assim, lucrar em cima, ou seja, ele consegue vender muito para os Estados Unidos, só que ele não compra muito, então fica, digamos assim, grande lucro de dólar. Isso faz reverter alguns processos que eram necessários comprar da Europa, tá? O que acontece aqui? Aqui é o primeiro ponto que o Brasil se torna independente e é o principal ponto que vai dar a crise de 29 também em cima do Brasil, porque o Brasil só trocou de país, mas de língua não. Ele tira a Inglaterra e ele assume os Estados Unidos como principal vendedor, tá? Então, na hora que os Estados Unidos ressente aquele final de guerra, começa a ter a própria crise de 29 chegando, o Brasil sofre muito nas quedas, na queda da exportação, tá? Bom, limites territoriais, a gente tem inúmeras discussões, a gente vai explicar por que o Rio Branco, o Barão do Rio Branco era a principal pessoa, tá? Mas a gente tem aqui Palmas, a primeira discussão, tá? Era entre Brasil e Argentina. A Argentina se dizia maior potência e o Brasil também. Então era mais ou menos uma briga de potências. Então aquela discussão por Palmas era necessário para até falar que a Argentina ou o Brasil tinha superior em cima do outro, né? Bom, esse caso foi passado para o presidente dos Estados Unidos, como o Matheus falou para vocês. Ele deveria tomar uma decisão arbitrária, tá? E aí é que a gente tem o Barão do Rio Branco decidindo esse território para o Brasil, tá? A gente tem Amapá, agora a gente tem Brasil e França, que é o pessoal da França que estava ocupando a francesa, tá? A Guiana Francesa. Ele vai defender de novo o Barão do Rio Branco, vai defender, só que na Suíça, tá? Leva um monte de mapa, leva documento, e aí consegue realmente decidir o território para o Brasil. A Ilha da Trindade é um negócio mais estranho, que eu realmente vou falar para vocês, tá? Porque é da costa do Espírito Santo e é um motivo muito inútil que aconteceu. A Inglaterra achou, alegou que as ilhas e na costa estavam desocupadas, então eles simplesmente ocuparam. Tá? Esse é um dos problemas que o Brasil teve de território. Ele não decide agir arbitrariamente, tá? Ele realmente vai tretar direto com a Inglaterra. Não é uma treta armada, tá? Mas ele vai atrás dos ingleses. O que acontece, ele consegue conversar com o rei de Portugal, que é Dom Carlos I, e aí Dom Carlos fala, olha, a gente tem esse documento que a costa é realmente brasileira. Então Dom Carlos cede o Marquês de Soveral e o Brasil vai com João Arthur de Souza para a Inglaterra conversar sobre esse termo. Obviamente foi tomado para o Brasil, tá? A gente tem agora o rio Maú, hoje é conhecido como Maú, tá? Também guerra contra a Guiana Francesa, só que dessa vez era para ser decidida pelo rei italiano, Emanuel III, tá? Só que aí o Brasil perdeu, tá? A gente tem aqui a primeira saída fluvial da Amazonas, tá? Da Guiana Francesa. O Acre, que o Matheus falou, tá? O problema do Acre era o seguinte, o Brasil tinha trabalhadores lá que estavam legalmente, tá? Só que a própria região era muito necessária para o Brasil, tá? A borracha estava em aumento, né, econômico. Então, se viu necessário até adquirir esse território. Só que a Bolívia tenta expulsar em 1902. Aí o que acontece? O povo resistiu, o povo que estava resistiu e criou um estado independente do Acre, tá? Aquela parte. Aí o Barão de Rio Branco realmente teve que ir para lá e conversar com a Bolívia para consertar essa situação, estruturar a compra do Acre. Então, o Matheus falou para vocês, tem aquela troca de 2 milhões de libras,
o Acre não, a Bolívia ainda recebe 3.200 quilômetros quadrados do Mato Grosso, uma estrada de ferro, madeira marmoré, falou, e garantia o escoamento da produção boliviana pelo rio Amazonas, tá? Pan-Americana, a primeira conferência americana teve, tá? Os Estados Unidos fez esse intermédio, tá? O Rio Branco, o Barão de Rio Branco foi extremamente necessário para reunificar a América, ou seja, ele conversa com a América Latina e a Portuguesa e une, né? A Latina que seria a espanhola, e as duas Américas, tá? Conferência de Haia, a principal participação, tá, brasileira, a primeira, o Brasil sai e vai fazer uma conferência mundial. A gente tem aqui o Rui Barbosa, ele defende a Corte da Justiça na ideia de igualdade das nações, tá? Então, ele sai na frente de nações que precisavam, como fala, digamos assim, independência. Pequenas nações tomassem um poder maior, tá? Serem colocadas, digamos assim, entre aspas, no mapa, tá? Então ele sai como líder não só da América, mas das pequenas nações europeias que tentavam ser reconhecidas, tá? E aí ele segue um cognome de Águia de Haia, tá? Seria o protetor. Aqui a gente tem, acho que o ponto principal da aula, até pelas datas, né, que vocês viram, né? E aqui a gente tem o principal motivo para o Brasil realmente ir para a guerra é o afundamento de navios brasileiros, tá? A gente vai ter problemas assim parecidos mais para frente também, tá? Só que nessa guerra o Brasil ele não é tão participativo quanto na segunda, tá? Ele vai mandar as forças aéreas, os aviões, para ajudar. Então aqui na primeira fotinho é um avião brasileiro em cima de um submarino alemão, tá? É bonitinha essa foto porque a declaração da foto é, avião brasileiro metralhando o submarino alemão. E aqui é um dos aviões que foram, né? Aqui tinha um. Cadê meu mouse? Tá aqui. Aqui tá escrito Senta Apuá. Eu acho que se traduzir para hoje, acho que é Senta o Pau mesmo. A gente tem, então, o Brasil manda unidades médicas, tá? E aí a gente tem a FAB, né, que vai com os aviões. Então, o que acontece? A gente tem primeiro reconhecimento das embaixadas de alguns países, tá? Então, a ajuda do Brasil para a guerra, né? Deu com que a Grã-Bretanha, Itália e Bélgica fizessem embaixadas aqui no Rio, e aí, obviamente, o Brasil fez lá. Conferência de Paris, que eu falei para vocês, Tasso Pessoa, tá? Ele foi importante aqui porque o Tratado de Versalhes, ele é importante. Versalhes, que ele coloca 2 pontos brasileiros, que é o pagamento de juros, com juros, desculpa, do café vendido à Alemanha e a apropriação dos navios que eles cataram por aqui, tá? Então, a gente tem navio alemão. O Brasil ainda participa da Liga das Nações, mas ele não é tão bem considerado, tá? Sai logo em seguida. E aqui a gente tem a crise da República Velha, a ideia do café. Café com leite, tá? Então, a gente, como eu expliquei para vocês, a Primeira Guerra dá um Brasil necessário, porque o Brasil precisa exportar tanta coisa para os Estados Unidos e para os países que tinham, digamos que eram contra, né, a Alemanha. E aí se desenvolve duas camadas sociais, tá? Que é a classe média e a operária. A classe média ainda consegue ser mais afetada, tá? Pela economia do café, porque tinha uma desvalorização cambial, tá? Isso encarecia os produtos que vinham de fora, tá? Então, isso dificultava o consumismo da classe média, tá? Isso é um dos pontos que cutuca bastante, tá? Na década de 1920, a gente tem as camadas médias urbanas e o proletariado começando a pressionar a abertura política, tá? A gente tem as primeiras, digamos assim. E aqui a gente vai falar, obviamente, do tenentismo, tá? Então, a gente vai ter no âmbito militar o exército realmente descontentamento, né, com a política.
problema que eu falei para vocês começa desde... Vou até passar, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. O problema vai ser com ele, Arthur, quando tem as cartas falsas, tá? Começa o problema direto porque ele começa... Presidente... Deixa eu puxar aqui o nome. O presidente Epitácio vai falar que ele vai ser a favor de Arthur, tá? Então, isso já começa descontentamento por conta das cartas falsas, tá? Mas primeiro vamos explicar certinho o que é o tenentismo. Bom, eles entraram, obviamente, em choques frequentes, tá? Quem era apoiador dessa sucessão de Epitácio, tá? E eles se juntaram com o Nilo ex-presidente, que também era contra a sucessão de Arthur, tá? Quem é que vai brigar realmente? São os jovens militares, tá? Não são os velhos. Os velhos, eles são acomodados com a política. Os jovens realmente que mudam o sistema, tá? Aqui a gente pode ver, já desde aqui, tá? Alguns traços iguais dentro da ditadura militar brasileira, tá? Na ditadura de 69 a gente vê pequenos pontos aqui que são parecidos, tá? Obviamente, que eu falei para vocês, são os mais velhos que ficam de fora, por serem acomodados, então a gente tem a primeira cisão do exército. Cisão seria a separação, tá? O que temos aqui? A gente tem a salvação nacional, eles viam que eles seriam o povo, né, os agentes do bem, levariam o Brasil para frente, né? Então eles consideravam que realmente o povo era ignorante e infeliz, fazia sua merda, tá? Então eles se sentiam, digamos assim, não na obrigação, mas se sentiam como heróis dentro do Brasil. A gente tinha o elitismo, a ideia de que só uma parcela poderia votar, porque eles já tinham certeza absoluta que o povo era horrível para votar, tá? Então já era considerado que a população era muito ignorante, tá? Então ele tinha também uma reforma política, centralização dos poderes do Estado, moralização, nacionalismo, econômico e sistema de ensino, tá? Novo sistema de ensino. Eu falei para vocês que são pontos iguais, tá? A própria ideia do povo ignorante e infeliz, a ideia de que eles seriam a salvação do mundo, né? A centralização de poder, moralização, nacionalismo principalmente, e o novo sistema de ensino, que eles cutucam o que eles querem que seja passado, tá? Isso daí é só na ditadura, mas esses são pontos iguais, tá? Etapas do tenentismo, então a gente vai voltar para o 18 de Forte, e a gente vai ter realmente o problema das cartas falsas, tá? Então Hermes da Fonseca, que é o ex-presidente, presidente do Clube Militar, situa as guarnições de Pernambuco a não obedecerem Epitácio, porque Epitácio estava passando o poder para Arthur, tá? Ele vai ser repreendido e Hermes consegue citar mais, tá? Essa repressão piora a situação, tá? Ele foi preso e aí eles mandam fechar o clube militar que Hermes da Fonseca tinha, tá? Esse é um problema, isso vai citar mais a guerra, tá? No de julho de 1922, a gente tem 18 elementos de jovens, tá? São os tenentes jovens do Forte de Copacabana rebelando-se contra o governo, tá? Aí a gente tem uma morte, né? Extraordinária de 16 pessoas, só sobrevivendo dois, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Aqui é a fotinha bonitinha deles vindo caminhando para fazer a guerra, tá? Revolução de 1924, que é dentro de São Paulo. Desde o episódio das cartas falsas, tá? O Arthur desperta problemas com o militar, tá? Com os tenentes. Os oficiais generais, porém, eram apoiadores, tá? Então os mais velhos eram apoiadores de Arthur por conta como fala, da estabilidade política, tá? E estes realmente recebiam benefícios, tá? O movimento vai estourar exatamente 2 anos depois, o 18 do Forte, tá? O presidente de Estado, Carlos Campos, resistiu aos revolucionários, tá? Mas tem problemas dentro de São Paulo, tem problemas dentro dos estados.
E aí os revolucionários vão retirar pro interior após 22 dias de ocupação, tá. A retirada foi tranquila, tá, então eles vão para o interior e vão encontrar Luiz Carlos Prestes em 1925. Aí ele vai ser o principal líder da coluna Prestes, tá, que vinha do Rio Grande do Sul. Aqui são eles se reunindo no interior de São Paulo. Até aqui tem alguma dúvida? Eu estou acelerando para não ficar muito tarde para vocês. Bom, realmente encontraram Luiz Carlos Prestes, tá? E aí ele toma frente do movimento, tá? Obviamente que a gente tem um ano antes, Luiz Carlos Prestes fazendo esse primeiro início no Rio Grande do Sul, tá? E aí em 25 ele reúne todo mundo para fazer o passo pelo interior. Eles vão percorrer, nossa, eu acho que eu escrevi errado, 2.400 quilômetros pelo interior brasileiro, tá? E aí esse é o ponto auge do tendentismo. O que acontece é que eles passam pelos lugares, vão incitando que todo mundo vá contra o governo, tá? Militarmente a gente considera ok, porque eles eram sempre em menor número, quando tinha o Estado batendo de frente, eles eram sempre em menor número, tinham problema de até munição, e mesmo assim eles continuavam vencendo do governo, tá? Tanto que de 53 batalhas que eles tiveram com o governo, eles não perderam nenhuma. Tá? Eles eram realmente bons, eles realmente batendo de frente. Só que o problema era a política. A população que eles tinham acesso, né, que é a população que eles subiam, conversavam, né, para tentar se rebelar, muitas vezes eram contrários a eles, tá? Então tinha a ideia de rebelião até da população. Este é o momento que o governo realmente vai conversar com os cangaceiros, tá? Para que os cangaceiros se participassem desse movimento contra a coluna, tá? Então eles puxam os cangaceiros para dentro do governo nesse meio tempo. E aí a gente tem um lampião dentro dessa brincadeira. Aí sim, Washington Luiz consegue segurar em 1927, tá? E o pessoal da coluna Prestes vaza para a polícia. Bom, agora a gente tem o começo da próxima aula, que é a Revolução de 30, tá? O que acontece? Júlio Prestes era o seguinte indicado, tá? Por Washington Luiz. Paulista também, tá? A ideia de Washington Luiz era seguir o problema econômico, desenvolvimento econômico que ele tinha para tentar segurar o problema econômico, tá? Só que, obviamente, o povo de Minas não gostou e vai começar a ajudar o Rio Grande do Sul a fazer a revolta, tá? Quem vai fazer isso é Antônio Carlos, presidente de Minas. Ele vai até o Rio Grande do Sul, conversa com o Rio Grande do Sul e fala: olha, a gente vai ajudar vocês, dando a presidência para vocês, e o vice vai ficar com a Paraíba, tá? Então, a gente tem também um pouco do decorrer dos tempos, tá? O Partido Democrático de São Paulo se aliando contra o Partido de São Paulo, que vai ajudar Júlio Prestes, e outras pequenas milícias do Estado entrando na Aliança Liberal. Se forma a Aliança Liberal para derrubar Júlio Prestes e Washington Luiz, tá? Então vai se lançar o governo para Getúlio Vargas e o presidente João Pessoa, tá? Bom, o que acontece? A crise de 29 afeta tanto Washington Luiz, que boa parte da oligarquia cafeeira de São Paulo começa a ir contra. Por quê? Washington Luiz também cancela alguns recursos para ajudar na crise, tá? Então tem uma parte do setor de café que também vai contra, o que não era esperado, aconteceu, tá? O movimento em si perde para Júlio Prestes, só que, obviamente, a gente conhece o Getúlio Vargas não fica favorecido dessa situação, tá? Não aceita. Tanto que o povo militar, que também se alia ao movimento, tá? Recusa porque sabe que os resultados da votação foi fraudulento, tá? Portanto, eles realmente decidiram fazer
essa situação virar uma situação armada, tá. O principal passo para dar problema com Aston Luiz e Júlio Prestes foi a morte do vice de Getúlio Vargas, né, o vice que era o candidato vice, João Pessoa. A ideia é que João Pessoa ele foi morto, mas não foi morto politicamente, foi um problema dentro da Paraíba, ele morreu lá, só que o pessoal aproveitou esse passo para falar: "Não, foram eles, vamos fazer isso e vamos correr atrás", tá. Aí no dia 3 de outubro eclode dentro do Rio Grande do Sul problemas com o governo. Tropas do exército vão aderir à revolta e pouquíssimas se mantêm neutra, aquele restinho vai contra, tá. Então quase todo mundo vai aceitar essa situação. Quando a gente tem a maior guerra esperada, tá, então as tropas que vinham de São Paulo, que ajudavam o presidente, iam bater de frente no sul, Washington Luiz foi deposto, tá, por um grupo de oficiais da Força Armada. Essa Força Armada assume o poder por um tempo, tá, seria a junta governativa provisória, junta pacificadora. Depois de um tempo, assim, por pequenas pressões, eles vão dar o poder para Getúlio Vargas. E é assim que Getúlio Vargas assume o poder, tá? Aqui para vocês tem Getúlio e seus amiguinhos que fizeram a revolta, Getulhão, e aqui a ideia de que Júlio Prestes seria a unidade, a melhor sequência para o Brasil, tá? Então, o que acontece é que o movimento tem principal fator a não sequência do café com leite, tá? O próprio Washington Luiz devia fazer a sequência para Minas e ele vai jogar para São Paulo, tá? Então já começa a ter problemas, o pessoal vai contra, a gente já tem aquelas pequenas quebras de café com leite durante os anos, tá? Isso só vai acumulando, e aí quando o Washington Luiz fala, não, eu vou indicar Júlio Prestes, que é paulista, para minha sequência, o povo cai em cima e dá a Revolução de 30, tá?